A palavra pode ter o sentido de segurança. O substantivo Moshaot só ocorre uma vez com significado de atos salvadores. Salmo 68, 20. Sangue. A palavra sangue no hebraico é dam. Dam. Sangue. Esta palavra semítica comum com cognatos em todos os idiomas semíticos. O hebraico bíblico a atesta aproximadamente 360 vezes e em todos os períodos. A palavra dam é usada para denotar o sangue de animais, pássaros e homens, nunca de peixes. Em Gênesis 9:4, sangue é sinônimo de vida. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. O alto valor da vida, como dom de Deus, levou à proibição de comer sangue. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações, nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Levíticos 3:17. Só raramente esta palavra significa vermelho sangue, uma cor. E levantando-se de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. 2 Reis 3:22. Em duas passagens, Dan representa vinho. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta. A cepa mais excelente, ele lavará a sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Gênesis 49:11, Deuteronômios 32:14. O termo Dan comporta várias acepções. Primeiro, pode significar sangue derramado por violência. Assim, não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Números 35:33. Assim, isso pode significar morte. Enviarei sobre vós a fome e más bestas que te desfilharão, e a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, falei. Ezequiel 5:17. A seguir, Dan pode conotar o ato pelo qual a vida humana é tirada, ou o sangue é derramado. Quando alguma coisa te for dificultosa em juízo, entre sangue e sangue, um e outro tipo de homicídio, Deuteronômios 17:8, derramar sangue é cometer assassinato. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Gênesis 9:6. A segunda ocorrência aqui significa que o assassino sofrerá pena de morte. Em outros lugares, a frase derramar sangue diz respeito a uma morte não ritualista de um animal. Qualquer homem da casa de Israel que degolar boi ou cordeiro ou cabra no Israel, ou quem os degolar fora do arraial e os não trouxer à porta da tenda da congregação para oferecer oferta ao Senhor, diante do tabernáculo do Senhor, a tal homem será imputado o sangue. A culpabilidade derramou sangue, pelo que tal homem será extirpado do seu povo. Levíticos 17:3. No linguajar judicial, levantar-se contra o sangue de alguém significa levantar-se diante de um tribunal e contra o acusado na qualidade de demandante, testemunha ou juiz. Não andarás como um mexeriqueiro entre o teu povo, não te porás contra o sangue, isto é, não hajas contra a vida do teu próximo. Levíticos 19:16. A frase, o seu sangue é sobre a sua cabeça, significa que a culpa e o castigo por um ato violento estarão sobre aquele que os cometer. Quando um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou seu pai e a sua mãe, e o seu sangue, que é a culpabilidade, é sobre ele.
Levíticos 20.9. Esta frase comporta a implicação adicional de que aqueles que executam o castigo matando a parte culpada não são culpados de assassinato. Então aqui sangue significa responsabilidade pelo morto. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue será sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Josué 2,19. O sangue animal pode tomar o lugar do sangue do pecador em expiação, cobertura pelo pecado, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Levíticos 17:11. O pecado de Adão merecia morte e trouxe morte para toda a sua posteridade. Romanos 5:12. A oferta de um animal em submissão não só tipificava o pagamento daquela pena, mas também simbolizava que a oferta feita traria vida a Adão e a todos os outros representantes pelo sacrifício. Hebreus 10:4. O animal sacrificado prefigurava tipologicamente representava o sangue de Cristo, que deu a grande e única efetiva expiação substitutiva e cuja oferta era a única que obtinha vida àqueles a quem ele representava. O derramamento de seu sangue sela o concerto de vida entre Deus e os homens. Mateus 26:28. Kadash, a palavra Kadash, não é nem Kadosh, né? Kadosh é santo, mas aqui é Kadash, é santificar. Significa santificar. Santificar, ser santo, ser santificado. Este verbo também aparece no fenício, aramaico bíblico e etiópico. No garítico, Kadash significa santuário, e no babilônico antigo, Kadazu quer dizer brilhar. O termo Kadash ocorre em torno de 170 vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos do idioma. No radical primário, o verbo significa um ato por meio do qual, ou um estado no qual pessoas ou coisas são separadas para uso na adoração de Deus. Eles são consagrados ou tornados sagrados. Por este ato e neste estado, a coisa ou pessoa consagrada será retida do uso rotineiro ou uso profano e será tratada com cuidado especial como propriedade de Deus. O primeiro uso de Kadash nesse radical enfoca o ato. Então tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção e os espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes e também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Êxodos 29:21. Aqui também há implicações de santidade ético, moral e espiritual, visto que o sangue expiatório era aplicado às pessoas envolvidas. O estado parece estar enfatizado quando a Bíblia é usada em Êxodos 29:37. 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Assim, todo aquele que toca o altar entra em um novo estado. Agora pertence a Deus para ser usado somente por Ele, no modo em que Ele julgar adequado. Em alguns casos, isso significa destruição, 2 Samuel 6,6, enquanto que em outros significa que tais coisas só serão usadas por aqueles que são ritualisticamente puros, Números 4,15, 1 Samuel 21,6. Pode significar que tais coisas serão usadas no próprio santuário, Números 16:37. Em algumas passagens, Kadash significa
o oposto de santo, profano, de modo a não ser utilizado para Israel. O povo consagrado de Deus não semearás a tua vinda de diferentes espécies de semente, para que, se não profane o fruto da semente que semeares, e a novidade da vinha, Deuteronômio 22, 9, Ezequiel 44, 19. No radical passivo, o verbo quer dizer provar-se santo. Moisés escreveu: estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Números 20, 13. Esta prova se não refere a um ato de julgamento contra o pecado, uma santidade ético-moral, mas a um ato milagroso de libertação. Alguns estudiosos encontram aqui uma ênfase no poder divino, argumentando que nesta fase da história de Israel, o conceito que tinham sobre a santidade era semelhante aos dos pagãos, isto é, que santo significava a presença de poder extraordinário. Uso semelhante da palavra ocorre na promessa do profeta acerca da futura restauração de Israel. Quando eu for santificado neles aos olhos de muitas nações, Ezequiel 39, 27. Outro significado deste radical aparece em Levítico 10, 3. Sua primeira ocorrência bíblica, ser tratado como santo, serei santificado naqueles que se chegarem a mim, em adoração formal, e serei glorificado diante de todo o povo. Novamente, a ênfase está no poder divino. Pegada aqui que certo, não está no poder divino. Deus terá pessoas que o obedeçam e o vejam como um Deus poderoso, santo. Aqui também há uma implicação ético-moral, pois Deus deseja que seu povo o obedeça, odeie o pecado e ame a justiça. Isaías 5,16. É o amor e não o temor que se acha na raiz do relacionamento de Israel com o seu Deus. Deuteronômio 6, 3. Por fim, este radical é usado como um verdadeiro passivo do radical primário, no sentido de estar consagrado ou separado para uso de Deus. E ali, na tenda da congregação, virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. Êxodo 29, 43. O termo Kadash tem vários sentidos no radical intensivo. Estou bem aqui no termo Kadash. O termo Kadash tem vários sentidos no radical intensivo. Primeiro, significa declarar algo santo ou declará-lo para ser usado exclusivamente para celebrar a glória de Deus. Em Gênesis 2:3, primeira ocorrência bíblica da palavra: abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Um significado relacionado da palavra ocorre nos 10 mandamentos. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo 20.8. Israel deve se lembrar do sábado, mantendo-o santo, celebrando a pessoa de Deus, ou adorando-o de modo como ele especifica. Em outra acepção diferente, santificar um dia santo significa proclamá-lo
comprometer a si mesmo e aos companheiros em mantê-lo santo quando o dia chega. E este sentido é aplicado aos dias santos pagãos. Consagrai e santificai a Baal uma assembleia solene, e a apregoaram. 2 Reis 10:20. Em Joel 1:14, o verbo é aplicado aos dias santos de Israel. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição. A palavra vem a significar declarar e fazer os devidos preparativos. Neste sentido, é aplicado à guerra. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Jeremias 6:4, Miqueias 3:5. Mesmo os pagãos declaram guerra santa. Arvorai um estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações, santificai, preparai as nações contra ela e convocai contra ela os reinos de Ararat, Mini. Jeremias 51:27. Este radical também é empregado para se referir a por algo ou alguém em estado reservado exclusivamente para o uso de Deus. Santifica-me todo primogênito ao que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Êxodos 13:2. O primogênito de todos os animais deve ser oferecido a Deus através de uma entrega ao templo ou sendo morto. Êxodos 13:12. O primeiro filho pode ser redimido, comprado de volta do Senhor. Números 18:15. Ou dado para o serviço do templo. 1 Samuel 1:24. A palavra Kadash também é usada no sentido de tornar algo ou alguém puro do ponto de vista cultural e de cumprir todas as exigências de Deus concernentes à pureza das pessoas ou coisas usadas em seu culto formal. Este ato aparece em Êxodos 19:10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os, hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. Assim, consagrado, o povo podia entrar na presença de Deus. Em certo sentido relacionado, o verbo quer dizer separar alguém para o serviço divino. Embora a ênfase primária seja ritualista, há implicações ético-morais. Deus orientou Moisés a mudar os artesãos, confeccionarem roupas especiais para Arão. Farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, para me administrarem o ofício sacerdotal. Êxodos 28:4. Quando houve a consagração, Arão e seus filhos foram aspergidos com o sangue da expiação. Tal oferta demandava que eles confessassem os pecados e submetessem a um sacrifício substitutivo. Ainda que tipológico. Usado neste sentido, a palavra descreve o passo necessário que precede a ordenação ao ofício sacerdotal. O termo Kadash também é aplicado à consagração de coisas, colocando-as em um estado de pureza ritualista ou cultual e dedicando-as somente ao uso de Deus. Uso cultual, Êxodos 29:36, Levíticos 16:19. Em alguns casos, consagrar algo para Deus não requer nenhum ato em relação ao objeto, senão deixá-lo inteiramente só. Moisés reconhece diante de Deus que o povo não poderá subir ao Monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca termos ao monte e santifica-o. Êxodos 19:23, Isaías 29, 23 e 24. O verbo quer dizer reconhecer Deus como santo, como a única fonte verdadeira da verdade e viver de acordo com as suas leis. Mas quando vir a casa de Jacó, a seus filhos, a obra das minhas mãos, no meio dele, santificarão o meu nome e santificarão o santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. E os errados de espírito virão
a ter entendimento, e os murmuradores aprenderam doutrina. Em Ezequiel 36:23, Kadash significa provar para si mesmo que é santo, ou demonstrar e vindicar a própria santidade. No radical causativo, a palavra significa entregar para o uso de Deus. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Êxodo 28:38. O ato por meio do qual alguém entrega coisas para Deus também é descrito pela palavra Kadash. Os sacerdotes faziam a cerimônia da efetiva consagração quando o indivíduo decidia que algo de suas posses seria entregue a Deus. O rei Davi consagrou estes utensílios ao Senhor, segundo Samuel 8:11, em Levíticos 27:14 são aliados vários objetos que podem ser entregados para Deus como dádivas e que podem ser redimidos mediante pagamentos substitutivos. Em Números 8:17, Deus identificou santificar os primogênitos com matá-los. Assim, eles eram retirados do uso profano e cuidados inteiramente por Deus. No dia em que, na terra do Egito, feri a todo primogênito, o santifiquei para mim. A consagração que Deus faz de algo ou alguém também significa que ele aceita essa pessoa ou coisa na função de estar a seu serviço. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e nos olhos dos olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. 1 Reis 9:3. Esta acepção não mais enfática, a palavra é um correlativo da eleição, significando que Deus chama alguém para o seu serviço. Antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias 15. Este verbo também quer dizer prepara-te para aproximar de Deus, para se aproximar de Deus. Porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Sofonias 1:7. Visto que a palavra é sinonimamente paralela ao conceito de preparar, também diz respeito a preparar-se em Números 20:12. O radical apresenta a palavra no significado de confiar por ser santo. Moisés não seguiu as ordens de Deus, reconhecendo sua existência e obediência perfeita. A palavra Kodesh ainda não é Kadosh, né? É Kodesh. Kodesh é coisa santa. Este substantivo, que ocorre aproximadamente 470 vezes no hebraico bíblico, também aparece no garítico, ocorrendo em todos os períodos do hebraico bíblico, reflete vários dos significados verbais apresentados há pouco. Primeiro, Kodesh é usado para se referir a coisas ou pessoas que pertencem a Deus. Todo Israel é santo, Êxodos 30:31, separado para o serviço de Deus e, portanto, deve se manter separado para esse serviço, observando a distinção entre coisas santas permitidas e coisas imundas. Levíticos 10:10. A palavra também descreve coisas separadas para uso exclusivo do povo de Deus. Isaías 35:8. É usada para se referir a um sentido mais estreito de sagrado,
ou algo separado para uso no templo, uso cultual. A palavra retrata as vestes sacerdotais sagradas, Êxodo 28:2. É usada para aludir às coisas sagradas entregues ao Senhor para serem usadas no santuário e ou pelos sacerdotes levitas. Êxodo 28:38. E as coisas sagradas para serem utilizadas somente pelos sacerdotes e ou levitas. Êxodo 29:32. Em alguns casos, tais dádivas dedicadas sagradas podem ser dadas a outros, sob a direção do Senhor. Deuteronômio 26:13. Em certo sentido semelhante, Kodesh descreve as coisas sagradas designadas para o sacrifício e a adoração ritualista cultual. Êxodos 30:25 e Levíticos 27:10. Israel deve separar certos dias sagrados, sábados, exclusivamente para o serviço divino, para descansar do trabalho. Êxodos 20:10. Descansar no Senhor. Deuteronômio 5:14. E santa convocação. Êxodos 12:16. O termo Kodesh também é empregado para se referir ao que Deus faz que uma pessoa, lugar ou coisa seja. Ele nomeia um lugar para ser dele. Êxodos 3:5. Primeira ocorrência bíblica da palavra quer dizer separado e único, mas ainda Deus designa seu santuário em um lugar santo. Êxodos 36:1. A parte externa do santuário é o lugar santo. A parte interna, o santo dos santos. Êxodo 26:33. E o altar, o lugar mais santo. Isso significa que em graus variados estes lugares estão identificados com Deus Santo. 2 Samuel 6:10-11. O Deus que está separado e odeia tudo o que é morte ou esteja associado com a morte e idolatria. Ezequiel 39:25. Esta palavra também é usada raramente para descrever a santidade majestosa de Deus, no que ele sem comparação e sem imperfeição. Êxodos 15:11. Em pelo menos um lugar, a ênfase está na santidade de Deus, na função de poder. Jeremias 23:9. O substantivo mikdash, que ocorre no hebraico bíblico em torno de 74 vezes, aparece no aramaico e no hebraico pós-bíblico. A palavra representa um lugar sagrado ou santuário, um lugar separado pelos homens sob a direção e aceitação de Deus como o lugar onde ele encontra e eles o adoram. Êxodos 15:17. Primeira ocorrência bíblica da palavra. O substantivo Kadesh, que ocorre cerca de 11 vezes no hebraico bíblico, indica prostituto ou prostituta cultual. Gênesis 38:21. Primeira ocorrência bíblica. Os prostitutos cultuais eram homossexuais. 1 Reis 22:47. Este substantivo aparece no Pentateuco e em todos os períodos dos escritos históricos e em Osés e Jó. Seu adjetivo Kadosh. Agora sim, agora veio o Kadosh, né? Que é santo. O adjetivo Kadosh aparece em torno de 116 vezes no hebraico bíblico e em todos os períodos. Este adjetivo é mais concentrado em ênfase do que o substantivo Kodesh. O termo Kadosh para se referir raramente à santidade cultual ou santidade cerimonial ritualista. Números 5:17. Seu uso mais frequente representa a santidade majestosa. 1 Samuel 2:2. Moral. Levíticos 11:44.
e dinamista de Deus, santidade na função de poder. 1 Samuel 6:20. A palavra também é usada para se referir ao que Deus reivindica para si, ao que é consagrado para seu serviço. Êxodo 29:31. Quando aplicada a pessoas, a palavra significa separado para Deus. Salmos 16:3. Ritualisticamente separado para Ele. Êxodo 16:9. Primeira ocorrência bíblica da palavra. E, consequentemente, não é completamente purificado, aperfeiçoado por Ele de todo mal moral. Isaías 4:3. De novo a palavra santo, kadosh, santo. Os idiomas semíticos têm duas formas distintas e originais da raiz. Uma significa puro e dedicado, como no acadiano, cadisto, e no hebraico kadesh, santo. A palavra descreve algo ou alguém. A outra significa santidade como posição ou como termo abstrato, como al-Kadus, o mais santo ou o mais puro. No hebraico, o verbo kadash e a palavra kadesh combinam ambos os elementos, o descritivo e o estático. A compreensão tradicional de distinto é somente um significado derivado e não o primário. A palavra kadosh é proeminente no Pentateuco, nos escritos poéticos e proféticos e rara nos livros históricos. A primeira de suas 116 ocorrências está em Êxodo 19:6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. No Antigo Testamento, Kadosh tem conotação fortemente religiosa. Em certo sentido, a palavra descreve um objeto, lugar ou dia para ser santo, com o sentido de ser dedicado a um propósito particular. E o sacerdote tomará água santa num vaso de barro, Números 5:17.